A ascensão de José do Egito, uma história de fé e resiliência. Bem-vindo! Hoje vamos embarcar numa jornada inspiradora baseada na história de José do Egito, uma das narrativas mais incríveis da Bíblia. José é um exemplo brilhante de como a fé e a perseverança podem transformar até as situações mais difíceis. Este vídeo é um convite para refletir sobre como Deus age em nossas vidas, mesmo nos momentos de maior dor e incerteza. Acompanhe enquanto mergulhamos no momento marcante em que José, após anos de sofrimento, chega ao auge de sua trajetória, tornando-se governador do Egito. Envolva-se nesta história e descubra as lições poderosas que ela tem para oferecer. Antes de chegarmos ao momento de glória de José, precisamos entender seu ponto de partida. José era o filho amado de Jacó, mas seu favoritismo despertava inveja em seus irmãos. Esses sentimentos os levaram a trair José, vendendo-o como escravo para mercadores ismaelitas, que o levaram ao Egito. No Egito, a vida de José foi marcada por sofrimento. Ele trabalhou como escravo na casa de Potifar, foi falsamente acusado pela esposa de seu senhor e acabou preso. Tudo parecia perdido. Mas, em meio a tudo isso, José manteve uma característica essencial: sua confiança em Deus. Enquanto estava na prisão, José demonstrou um dom especial dado por Deus: a interpretação de sonhos. Esse dom o levou a interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro do rei, e mais tarde, os próprios sonhos de Faraó. Quando Faraó foi atormentado por visões sobre 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, José foi chamado para dar a interpretação. Ele explicou que as visões eram um aviso de Deus e apresentou um plano estratégico para armazenar alimentos durante os anos de fartura. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeou governador do Egito, dando-lhe poder para executar o plano e salvar a nação. Agora visualizamos o momento mais marcante da história. Imagine José no grande palácio egípcio, vestido com as roupas reais que simbolizam sua nova posição de autoridade. Ele está cercado por um cenário de grandeza, colunas decoradas, ornamentos de ouro e servos desempenhando suas funções. Ao fundo, vemos símbolos de prosperidade como abundantes colheitas e celeiros cheios, resultado direto do plano de José para enfrentar a fome. E no centro de tudo, José se destaca com uma expressão serena e confiante. Sua postura transmite fé sólida e tranquilidade, características de alguém guiado pela certeza de que Deus está no controle. A prosperidade que cerca José não é apenas material, mas um testemunho vivo do poder de Deus. Cada detalhe, as colheitas, os celeiros cheios, a organização dos recursos, reflete como Deus honrou a fé e a obediência de José. Esta imagem grandiosa da vida de José não serve apenas para demonstrar sua ascensão terrena, mas para enfatizar que a provisão divina está presente mesmo depois de longos períodos de adversidade. Deus transforma sofrimento em bênçãos. Talvez o elemento mais incrível desta narrativa seja a expressão de José. Não há traços de amargura nem arrogância em seu rosto, mas sim paz e confiança. Ele sabe que cada passo de sua jornada, por mais doloroso que tenha sido, foi parte de um plano maior guiado por Deus. José não apenas subiu ao poder, mas também manteve sua humildade, sabendo que era apenas um servo nas mãos do Todo-Poderoso. Sua expressão é um lembrete de que nossos momentos de glória devem sempre refletir gratidão pela graça divina. Mas o que podemos aprender de José? Embora nem todos experimentemos uma ascensão tão extraordinária, a jornada de José reflete muitos desafios que enfrentamos em nossas vidas: traições, perdas e dúvidas. Quantas vezes nos sentimos presos, sem esperança, como José no calabouço? No entanto, essa história nos lembra que o sofrimento nunca é o ponto final. Deus pode transformar qualquer circunstância, não importa quão sombria pareça, em algo grandioso. A história de José deixa lições profundas. Fé inabalável. Mesmo enfrentando traições e injustiças, José confiou no plano de Deus.
Resiliência durante dificuldades. Ele perseverou, sabendo que o sofrimento era apenas uma preparação para um propósito maior. Serviço fiel. Quando lhe foi dada a oportunidade, ele não apenas interpretou os sonhos, mas propôs soluções, sendo um exemplo de liderança fundamentada na comunhão com Deus. Essas lições não são apenas sobre José, são para nós que buscamos confiar em Deus mesmo quando o caminho parece obscuro. As circunstâncias de José nos mostram que Deus pode transformar qualquer adversidade em bênção. José foi vendido como escravo, algo que poderia ser visto como seu fim, mas Deus usou isso para colocá-lo em uma posição de salvar não apenas o Egito, mas também o povo de Israel, incluindo os próprios irmãos que o traíram. Isso nos lembra que nossos sofrimentos podem fazer parte de um plano maior que ainda não entendemos. Mesmo quando não vemos sinais de mudança, Deus está sempre trabalhando. Outra lição importante é a liderança de José. Apesar de sua posição de poder, ele liderou com integridade, sabedoria e humildade, reconhecendo Deus como a fonte de sua sabedoria. Seu exemplo nos encoraja a buscar liderança servidora, baseada na fé e confiança em Deus, seja em nossas famílias, comunidades ou locais de trabalho. A história de José do Egito é atemporal porque ecoa a mensagem que todos precisamos ouvir. Deus está conosco mesmo nas tempestades mais difíceis. Seus planos para nós são maiores do que podemos imaginar. Então, se você está enfrentando desafios, lembre-se da jornada de José. Permita que sua fé e resiliência cresçam nas adversidades. Busque continuamente a presença de Deus e confie que Ele transformará qualquer dor em algo maravilhoso para a sua glória. Encerramos com uma mensagem de esperança. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Que você possa viver confiante no plano de Deus, perseverando como José e testemunhando o poder transformador da fé.